Oi pessoal do meu canal Supere Desafios. Estou fazendo uma série de vídeos sobre a questão da oratória, a questão de TCC, né? Como é que a questão das dificuldades na apresentação de TCC, como desenvolver um TCC. E hoje eu tenho a honra aqui de estar aqui do meu lado a professora doutora Marluce. Ela dá aula aqui na instituição com a gente. É uma professora muito atuante aí em defesa de TCC, em orientação, na sala de aula. E Marluce, queria que você falasse um pouquinho o que você faz, sua formação, para o pessoal que não te conhece ainda poder te conhecer mais. Ok. Bem, minha graduação é em pedagogia, aí eu fiz algumas especializações, uma na Universidade Federal do Espírito Santo, fiz especialização em educação, depois eu fiz o mestrado em educação e doutorado em educação. Participei também de grupos de pesquisa da universidade, na relação com o Ministério da Educação, então tenho um pouquinho, uma experiência pequena, mas intensa com pesquisa universitária, né? E aqui na faculdade eu tenho orientado TCCs, participado de bancas, inclusive no direito eu cheguei a participar também, além dos TCCs em educação, curso de pedagogia. Ah, legal. E que você vê assim, professora, que está sendo a maior dificuldade dos alunos? Tem aquela fase inicial ali dos alunos começarem a escrever o TCC, a questão do tema. O que você vê assim que são as maiores dificuldades dos alunos hoje? São muitas. Desde a escolha do tema, eles ficam muito em dúvida de que tema escolher. Eu sempre oriento assim, veja algo que te mobiliza, que você tem curiosidade, que te provoca, né? Para você pesquisar, porque você vai estar lidando com isso por um bom tempo, né? Então tem que ser algo que te provoque. Legal. Então essa é a primeira dificuldade. Segunda, da própria escrita, que é muito difícil. Para mim é mais difícil. Ler, ter a capacidade de síntese, análise e síntese. Porque ele precisa ler os autores e ver em que medida aquela obra, né, pode contribuir para o trabalho dele. Entendeu? E fazer uma análise e sintetizar isso no TCC, escrevendo. Então é uma grande dificuldade, é aí que o orientador, né, precisa disponibilizar tempo e energia para ler, marcar incansavelmente, para o aluno ir exercitando a escrita juntamente com a leitura e melhorando essa capacidade de sintetizar aquilo que o autor pode contribuir para o trabalho dele, né? Fazendo uma análise disso na relação com o seu tema. Então isso é muito difícil e demanda muito esforço do orientador e, obviamente, do orientando, né? Para que ele faça uma escrita clara, sem muito rodeio, objetiva. Uma escrita que não fuja, né? Um texto que não fuja muito, que não viaje muito. Tem aluno que começa a viajar, aí sai, escorrega do seu objeto de pesquisa, né? Então, e aí é o orientador que tem que, né, fazer ir cortando aqui, cortando ali, volta para o seu objeto. Uma outra dica importante é focar nos seus objetivos. Qual é o objetivo, qual é o seu problema e sua hipótese. Você está escrevendo, vê se essa sua escrita, se o seu texto que você está escrevendo está respondendo a sua pergunta de pesquisa, que é o seu problema. Se essa hipótese está sendo confirmada ou não. Então, você focando na sua metodologia, você tem menos risco de fugir do tema, viajar demais, se estender demais e não se aprofundar naquilo que é realmente importante, que é o seu objeto, né, de pesquisa. Viu aí, gente? Então, ó, a mulher tem autoridade para falar aqui, hein? Eu separei mais duas perguntinhas aqui para deixar a professora aqui numa sinuca de bico aqui, digamos assim. Quando você está orientando, professora, o que você aconselha na hora da defesa? Que é uma hora assim que a gente sabe que é dramática, né? A apresentação em si. O que você aconselha os alunos? A ensaio? Ensaiar, tem muita gente que recomenda a questão do ensaio, a questão de como manter a tranquilidade. O que você vai assim encaminhando os alunos? Como é que você faz isso?
Uma coisa, o nervosismo que não tem como, né? O que eu falo é o seguinte: se você se preparar, quanto mais você se preparar, mais controle você pode ter, né, sobre a sua atenção, que é normal de qualquer pessoa diante de uma banca. Mas eu oriento muito na apresentação ele ter total domínio sobre o que ele produziu. E para isso ele precisa ler o trabalho dele várias vezes, o texto todo. Ter domínio sobre a metodologia, os passos, né, que ele seguiu, né, para construir aquele trabalho. Na apresentação, focar na metodologia. Então, o tema do trabalho foi esse, o objetivo foi esse, a nossa hipótese foi essa, a nossa pergunta de pesquisa foi essa. E no referencial teórico mostrar que tem domínio daqueles principais autores, não precisa falar todo, mas os principais autores, então eu oriento, pega os principais, vai por categoria, é uma outra orientação que eu dou para apresentação. Elenque as categorias que já estão no seu trabalho e vá falando dos autores em cima das categorias, que fica mais fácil. E, né, falar sobre todo o desenvolvimento do projeto e as considerações. Não se alongar muito, não falar nada fora do seu texto. Tem aluno que mesmo orientando na hora de apresentar ele se empolga e aí começa a ilustrar, dar opinião pessoal, né, falar de coisas que não estão no trabalho, e isso ele pode perder ponto. Então, tem questão do tempo também, né? Do tempo, então, aí o tempo é ensaio mesmo, né? A quantidade de slides eu oriento sempre, não deixe passar de 20, né? Considere o tanto de tempo que você tem por slide. Geralmente a apresentação de TCC é 15 a 20 minutos, estourando 25. Então, pensa, se você fizer 30 slides, né? Então, faça menos slides que tenha apontamentos, a não ser a parte do referencial teórico que você pode colocar em um recortezinho de cada autor por categoria e ir para as considerações finais sem se alongar muito, não fazer muito slide, né, como eu falei, e deixar a banca tranquila de que foi você que fez o trabalho. Então, mostrar segurança na sua apresentação. E isso se resolve se você tiver pleno conhecimento do que você produziu, ler. Tem aluno que não lê o que produziu. Ele está lendo durante a escrita ali dos capítulos, mas quando está pronto, ele não para pegar esse trabalho pronto e ler 2, 3, 4 vezes. Quanto mais ele lê, mais segurança ele vai ter na hora da apresentação. E ensaiar. Eu gosto de fazer um ensaio, eu marco um ensaio, eles apresentam para mim antes da banca e isso aí não. Então eu vou fazendo as orientações, os cortes, para que a apresentação seja objetiva, clara, né, e segura, né? O máximo que a gente conseguir, porque o nervosismo ele sempre acontece mesmo, mas quanto mais preparado, né? Acho que o frio na barriga não desaparece, né? Não desaparece para ninguém, né? Mesmo para quem tem, né, gente que dá aula, né, tá à frente da turma, quando você pega uma turma nova ou vai dar uma palestra, sempre tem. Imagine para um aluno apresentando a primeira pesquisa acadêmica dele. Então, sempre dá mesmo frio na barriga, normal. Legal, que dicas assim valiosas, hein? E agora, já que você falou da questão da apresentação, você como orientadora, né? E você como examinadora da banca, o que você mais leva em conta? Acho que é uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? O que os professores olham na apresentação lá da defesa, né? O que você pessoalmente mais, claro que deu um contexto geral, mas o que você mais prima na hora que a pessoa está apresentando? Eu sigo mais ou menos, exijo mais ou menos aquilo que eu oriento. Então, a segurança dele, se ele conhece o que ele produziu, se ele tem realmente conhecimento da metodologia que ele escolheu, o significado daquela metodologia, se ele seguiu, se ele respondeu aos objetivos dele, se a hipótese foi confirmada ou não, se a pergunta, que é o problema de pesquisa, foi respondida. Então, eu vou na metodologia, que para mim é o coração da pesquisa, né? Se a metodologia ela foi cumprida, se ele leu os autores realmente que estão no trabalho, né? Eu vou lá nas referências, confirmo se estão todos lá nas referências que estão no texto e se ele tem conhecimento.
né, dos autores que ele utilizou. Então, assim, eu me acho até bastante exigente. E eu leio tudo, marco, mas assim, com muito respeito, Sim, entendendo que é um primeiro trabalho de pesquisa, não é um mestrado ou um doutorado, né? Mas aí eu marco, né, aquilo que eu vejo que precisa de alguma melhora, alguns errinhos, eu entrego o TCC já todo marcadinho para contribuir, tentando contribuir ao máximo também. Sim. Mas eu vou muito na metodologia e no referencial teórico. Legal, gente. Então não vou ocupar mais o tempo aqui da professora, que ela tem muitas atividades, né? Mas acho que foi valioso aí, foram valiosas as dicas, as recomendações dela, para vocês aí que estão nessa jornada de escrever um TCC, de apresentar. Espero que a gente tenha contribuído aí um pouquinho para essa caminhada de vocês, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa aí um like, divulga aí para quem está precisando, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!